Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gomes, sejam muito bem-vindos ao canal Ações Práticas. Apenas lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Pessoal, quero compartilhar aqui com vocês um pequeno estudo que eu fiz. Se uma pessoa tivesse investido na Itaúsa, no ticket ITSA3, na Bolsa de Valores, qual seria o retorno dessa pessoa se ela tivesse feito isso durante 10 anos? Eu utilizei o site Meus Dividendos para me ajudar na parte de simulação de rendimentos recebidos, de compra. Ele é um site que ajuda muito no dia a dia a pessoa que precisa ter um controle. Eu utilizo ele desde 2018, já tem alguns vídeos eu falando dele e eu gosto muito desse site. Outro site que eu utilizei também é o site Fundamentos, que é extremamente conhecido. Ele dispõe de alguns indicadores fundamentalistas, como por exemplo, dividend yield, o preço sobre o valor patrimonial, e por aí vai. É um site muito interessante para quem quer fazer uma análise rápida. Ele também tem aqui questão, por exemplo, dos principais acionistas da empresa, dos proventos que a empresa pagou e o histórico de cotações, que é o que mais me ajudou aqui a fazer as simulações que eu quero compartilhar aqui com vocês. Pessoal, como é que eu fiz aqui? Eu considerei uma pessoa comprando R$ 1.000 por ano. Então, esses R$ 1.000 aqui, vocês não se assustem, isso aqui não é mensal. Isso aqui é por ano, desde 2013. Então, a pessoa pegou lá R$ 80 por mês, R$ 90 por mês, de forma que no ano deu R$ 1.000. A gente sabe que na prática não vai dar R$ 1.000 exatos, sempre vai ter o quebrado, né, por conta do valor unitário, mas eu considerei, por exemplo, estou comprando 215 ações a 400 a R$ 4,65. 215 a 4,65 deu R$ 999,75 nesse exemplo aqui que eu passei para vocês, beleza? Então, sempre vai ter aí uma diferença de centavos, mas é pouca coisa. Para o cálculo global aqui, a diferença é mínima. Pessoal, algumas coisas aqui me surpreenderam positivamente fazendo esse cálculo. Por exemplo, no total, de janeiro de 2013 até janeiro de 2023, eu comprei 3.058 ações aqui nessa simulação. Lembrando, pessoal, que o valor unitário é o valor da época. Então, eu utilizei lá os fundamentos para ir pegando o valor da cotação da época. Tá? Os dividendos recebidos, eu utilizei os meus dividendos, que nessa aba de proventos, ele vai colocando para a gente, tá? Ó, ano a ano, né? Mês a mês, os dividendos que a empresa foi pagando. Então, aqui eu estou trabalhando com números reais. Então, apesar de ser uma simulação, ela trabalha com números reais, beleza? Então, considerando aqui que a pessoa é muito preguiçosa, que a pessoa não fica todo mês olhando a corretora, a pessoa só tem o mês de janeiro para fazer isso. Veja que eu fui extremamente exagerado nessa questão, mas eu quero mostrar para vocês que mesmo uma pessoa que não tem tempo, ela pode investir na bolsa de valores, claro, desde que seja uma empresa sólida, de um setor perene, uma empresa que pelo menos uma vez por ano ela pare para dar uma olhada. É uma pessoa que tem uma vida super corrida, tá? Dona de casa que não tem tempo para ficar olhando, tem que cuidar de filhos, tem que fazer comida, enfim, ou uma pessoa aí que trabalha, que acorda muito cedo e vai dormir muito tarde, que uma vez lá nas férias dessa pessoa, imaginemos que essa pessoa tira férias em janeiro e é quando ela consegue parar para olhar como estão os investimentos dela. É óbvio que é uma situação extrema, é óbvio que não é o ideal a se fazer. O ideal é pelo menos uma vez por mês, assim, pelo menos, dar uma olhadinha, ou assim, no máximo, uma vez a cada trimestre. Eu acho que o que passa disso já é arriscado demais para quem está investindo em renda variável. Mas vamos lá. Então, dentro dessas considerações que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, lá em janeiro de 2013, a pessoa falou: não, vou começar a investir. Então, investiu R$ 1.000. Aí seja R$ 1.000 numa tacada só, uma vez só no ano, ou diluído ao decorrer do ano de 2013. Nem todo mundo tem R$ 1.000 para iniciar um investimento. Agora, quando a gente fala em 80, R$ 90 por mês, a situação já melhora bastante. E aí vamos considerar que essa pessoa só foi olhando mesmo, tá? Isso uma vez por ano, e viu lá que tinha dinheiro recebido, né, de dividendos, e reinvestiu esse valor. Então, lá no primeiro ano, a ação da Itaúsa estava 4,65 lá em 2013. Então, no decorrer do ano, ou num único aporte, a pessoa comprou 215 ações, que deu aí aproximadamente os R$ 1.000. Então vamos considerar, tá? E a pessoa passou o ano inteirinho,
não teve tempo para olhar, não quis olhar, então não reaportou os dividendos que ela foi recebendo. Porém, no outro ano, 2014, ela viu que ela tinha recebido R$ 61,37 dessas 215 ações que ela tinha comprado no ano anterior. Veja que é um percentual baixo, né? Se você olhar, R$ 1.000 para retornar R$ 61, estamos falando aqui de 6%, né? 6,14% aproximadamente. Aí ela fez a mesma coisa. Opa, então separei aqui mais R$ 1.000 e os 61,37 que está lá na corretora. Então, R$ 1.061,37 é o que eu vou aportar esse ano. Lembrando que ela pode ter feito isso uma única vez lá em janeiro ou no decorrer do ano. O ideal é que isso seja feito no decorrer do ano, mensalmente, para você ir acompanhando o seu patrimônio. Estou sempre frisando isso. Aí ela olhou a cotação da Itaúsa, a cotação tinha, naquele momento, né, a cotação tinha diminuído em relação ao ano anterior. Quando a pessoa tem a mentalidade de investidor a longo prazo, isso é uma vantagem. Desde que a empresa continue boa, claro, né? É uma vantagem você ter tido uma redução na cotação naquele momento. Por quê? Porque você consegue aportar um número maior. Obviamente que o número aqui está maior porque ela também pegou, né, os dividendos do ano anterior. Então, o que ela fez? Ela falou, opa, vou aportar mais 241 ações. Então, ela comprou mais 241 ações, na média aqui de R$ 1.060, e esperou passar o tempo. Próximo ano, ela já tinha recebido R$ 148, permitindo ela aportar mais 1.148. Próximo ano, ela conseguiu aportar 1.363, sendo que 363 não saiu do bolso dela, tá? É um dinheiro que a empresa pagou de proventos, de dividendos, e ela está reaportando. Em 2017, veja que a pessoa já teve uma renda 10 vezes maior que ela teve em 2014. Olha que interessante isso. 3 anos depois, ela já teve 10 vezes mais rendimento. Isso aqui é algo que eu acho fantástico nas ações. E aí ela já conseguiu aportar 69% sem ser dinheiro do bolso dela. Ela continua tirando lá os R$ 1.000, porém 69% do total, né, dos 1.669, foi de dividendo recebido no ano anterior. Então, em 2016, ela recebeu 669. Então, em janeiro de 2017, ela tirou lá os R$ 1.000 das férias dela, né, nesse exemplo que eu estou dando, juntou com 669 recebido, comprou 334 ações a R$ 5. Veja que aqui a gente já teve uma valorizaçãozinha. Olha como 2016, 2015, a ação da Itaúsa desvalorizaram em relação aos anos anteriores. A Itaúsa ela tem essa característica. 2018, aconteceu praticamente a mesma coisa. Em 2017 ela recebeu um pouquinho mais, comparado a 2016, de dividendos, né? R$ 678. Ela entrou com R$ 1.000 lá em janeiro de 2018, das férias dela, aportou R$ 1.678, comprou mais 242 ações. Aí em 2019, nós vimos aqui uma valorização na ação da Itaúsa. Veja aqui, 2013 estava R$ 4, chegou a R$ 3, 5, 6,93. 2019, R$ 10,31. Então, a Itaúsa ela é muito conhecida, né, por ficar andando de lado, mas isso depende muito do momento. Que aqui, por exemplo, né, uma pessoa que, por exemplo, comprou 3 anos antes, teria o patrimônio triplicado. Então, é muito relativo, isso depende muito da época que você está comprando Itaúsa. Mas a pessoa, o que ela fez? Ela aportou aqui. Veja que ela aportou um valor muito maior em 2019. Ela aportou 2.632, sendo que desse valor apenas os R$ 1.000 de praxe ela retirou lá das férias dela, né, nesse exemplo que eu estou dando, e R$ 1.632 foi o que ela teve de dividendos durante o ano de 2018. Veja, pessoal, que é um valor maior do que o que ela tirou do bolso. E se a gente dividisse esse valor aqui por 12, a gente ia ter um valor também maior que os R$ 80, R$ 90, né? No caso do exemplo, se a pessoa estivesse tirando, aportando mensalmente e não uma vez por ano, como é o exemplo que eu estou dando aqui. Então aqui a gente já vê a mágica acontecendo, porque a pessoa, se ela de repente não quisesse mais tirar os R$ 1.000 do bolso e aportar somente os 1.632, seria quase o valor que ela aportou no ano anterior, sem tirar os R$ 1.000 do bolso. Ano posterior, 2020, ainda, né, nesse mês aqui que eu coloquei, né, que é o mês de janeiro, que eu estou considerando aqui férias da pessoa, ainda não tínhamos a situação de pandemia, então a ação da Itaúsa, né, estava ainda subindo, vamos dizer assim, em relação ao ano anterior. E essa pessoa, no ano de 2019, que foi um ano aí excelente de dividendos para a Itaúsa, a pessoa teria recebido R$ 2.444 somente de dividendos. Olha a evolução se a gente comparar com 2014. A evolução é gigantesca.
A pessoa poderia tranquilamente não ter colocado os R$ 1.000 do próprio bolso, que ela teria aportado praticamente o mesmo valor do ano anterior, colocando os R$ 1.000 no ano anterior. Então, essa pessoa, com os R$ 1.000 das férias dela, mais os R$ 2.444 que o ano de 2019 pagou de dividendos para ela, lembrando que eu estou sempre frisando isso, né? A pessoa esquece, ela vai nas férias, cumpre Itaúsa e esquece, aí volta no outro ano e olha lá quanto que ela teve de rendimento e reaporta. É um exemplo aqui que na prática poucas pessoas vão fazer porque ninguém vai ficar um ano deixando dividendos lá parado na corretora, né? Eu não recomendo isso e nem é prudente. Mas vamos lá. Então ela iria aportar R$ 3.444, sendo que do bolso dela teria saído os mesmos R$ 1.000. Ano de 2021. Ano de 2021 tivemos uma queda no ano de 2020, lembrando que esses dividendos reaportados em janeiro do ano são recebidos, né, foram recebidos no ano anterior. Ano de 2020, todo mundo sabe, pandemia, complicou bastante, né, o mercado despencou. Tivemos aqui até que uma baixa, né, não tão grande, não tão relevante no valor da Itaúsa, mostrando que sim, é um ativo que se valoriza no decorrer dos anos, quando a gente compara com anos anteriores, lembrando que esses 10,37 aqui ainda não tínhamos tido a pandemia, tá? Então, os 9,66 em janeiro de 2021, no auge ainda da pandemia, a gente pode considerar sim que é um valor bom de cotação, tendo em vista que as empresas despencaram de 20 a 30% somente lá em março, de fevereiro para março de 2020, por conta da pandemia. Mas vamos lá. Então a pessoa conseguiu comprar mais 235 ações da Itaúsa, tirou os R$ 1.000 lá das férias dela e teve 1.267 de dividendos recebidos em 2020, no decorrer do ano. Então ela juntou os dois, deu 2.267 e ela comprou mais Itaúsa. Janeiro de 2022. Foi aqui o ano, né? Talvez assim mais fraquinho, né? Vamos dizer assim. A Itaúsa teve uma queda considerável, então, em janeiro do ano passado. Temos aí situação de conflito, né, na Europa, ainda a pandemia prejudicando bastante a economia, alta nos juros, e aí, obviamente, quando você tem um país que a inflação está na casa de 2 dígitos, os juros altíssimos, é óbvio que as empresas não vão ter uma boa performance. Geralmente, os investidores correm da renda variável e vão para a renda fixa. Então, tivemos uma queda aqui na cotação da Itaúsa. A pessoa teve aqui no ano de 2021 somente R$ 730 de proventos. Ela juntou com os R$ 1.000 das férias dela lá em janeiro de 2022, somando os 1.730 e fez a nova compra de Itaúsa. E finalmente agora, né, janeiro agora desse ano, de 2023, a pessoa pegou os R$ 1.000 das férias, pegou os 1.255 que ela recebeu durante o ano de 2022, somou e comprou mais R$ 2.265, dando aí 251 ações da Itaúsa. E para concluir, já há uma provisão aqui, né, de recebimentos de R$ 874 agora, em 2023. Então tá aqui, ó. Então a Itaúsa, ela pagou um pouquinho em janeiro, está provisionado para pagar um valor relativamente bom em abril, e o outro em dezembro, totalizando aí os R$ 874,26 nesse ano de 2023, que nesse exemplo que eu estou dando, a pessoa só iria comprar lá nas férias do ano que vem. Então esse é o quadro de evolução patrimonial da pessoa. Agora a gente vai chegar aqui no nosso totalizador. Então, preço médio que essa pessoa pagou. Essa pessoa pagou, em média, na Itaúsa, nesses últimos 10 anos, R$ 6,83. Então, veja que é um preço médio abaixo da cotação atual. A cotação atual está R$ 8,78. Então, o preço médio da pessoa está muito bom. Por quê? Investidor a longo prazo. Quem investe a longo prazo, geralmente vai ter um preço médio muito bom. Porque justamente ele vai comprando o ativo a diferentes valores, vai pegando aqui oportunidades. E olha que aqui, os valores, eles foram reinvestidos anualmente e a pessoa não esperou o melhor preço na ação para pagar, que é o P/VP, que é o preço em relação ao valor patrimonial. Ela não esperou, ela simplesmente chegou em janeiro e comprou ao preço que estava. Então não importa se o PVP estava a 1, a 0,80, a 1,60, não importa. A pessoa chegou lá e comprou. Lembrando que o P/VP, que é o preço barra valor patrimonial, é nada mais nada menos que um indicador que diz se o valor da ação, naquele momento, está considerado caro ou barato. Por exemplo, o Banco do Brasil está um PVP de 0,65. Significa o quê? Significa que a cada R$ 1 de patrimônio que a empresa tem, você vai pagar 65 centavos. Ou seja, você está pagando abaixo, você está pagando barato, entendeu? Então, nesse exemplo aqui, a pessoa conseguiu formar um preço médio bom comparado ao valor da cotação atual, mesmo sem ficar esperando os melhores momentos para comprar mais barato. A pessoa não tem tempo, chegou lá em janeiro, pegou o dinheiro das férias dela e comprou. Ponto. A pessoa comprou no total 3.058 ações.
Só que ela foi bonificada no decorrer desses anos com 560 ações. Ou seja, hoje essa pessoa tem 3.618 ações. Então veja aqui, ela comprou 3.058, conforme mostra aqui a fórmula do Excel, e ela, hoje, ela teria 3.618 ações. Então isso aqui é muito normal na Itaúsa. Eu tenho ações da Itaúsa e de fato a Itaúsa ela paga, ela bonifica mesmo. Ela vai dando ações. Eu recebi, por exemplo, se eu não estou enganado agora ultimamente, acho que foi final do ano passado, a cada 10 ações que você tinha, você recebia uma, ou seja, uma bonificação de 10%. Então assim, isso é excelente. Por quê? Porque o que importa no final das contas, pessoal, é a quantidade de ações que você tem. Por quê? Porque o teu patrimônio, ele é o valor da cotação da ação no momento, multiplicado pela quantidade que você tem. Então tá aqui, ó, patrimônio é um vezes o outro. Então quantidade de ações é essencial. Inclusive a família Barsi, Luiz Barsi, ele sempre foca isso, foca em ter a maior quantidade possível de ações do ativo que ele gosta. Por quê? Porque multiplica lá. A empresa vai pagar 50 centavos por ação. Nossa, que merreca. Depende. Se você tiver 10 mil ações, já não é uma merreca. Entendeu? Então isso é muito importante. Vamos voltar ao nosso resumo. Nesses 10 anos, a pessoa aportou 11 mil reais. Pessoal, é 11 mil reais dividido por 10 anos, por 120 meses. Ou seja, dá menos de 100 reais por mês. Então ela aportou 11 mil reais. Ela recebeu de dividendos, na verdade, ela irá receber até o final agora de 2023, R$ 10.125,74. Inclusive, a minha conta aqui no Excel está batendo com os cálculos aqui do site Meus Dividendos. Então, ó, proventos acumulados, R$ 10.125,74. Pessoal, veja que a pessoa praticamente recebeu de dividendo o que ela aportou. Então, assim, é uma empresa que dá até para se dizer que em 10 anos a empresa se pagou. Ela devolveu para você o que você aportou e você continuou com as ações que comprou. Então, assim, é fantástico. A pessoa reinvestiu, né? Então, ela recebeu os 10.125,74, só que ela reinvestiu na própria empresa. Então, quanto que essa pessoa investiu no total? No total, ela investiu R$ 20.251, sendo 11 mil do próprio bolso e os 10.125 que ela retirou, né, da empresa. Tá? Ela retirou da empresa e reinvestiu. Então, isso vai dar praticamente metade. Então, praticamente metade do que a pessoa recebeu da empresa, ela. Desculpa, praticamente metade do que a pessoa colocou na empresa foi dinheiro que não saiu do bolso dela. Foi dinheiro que a própria empresa devolveu para ela. Hoje, o patrimônio dessa pessoa está né, em R$ 31.766. Então, assim, se essa pessoa hoje falar, não, eu cansei de Itaúsa, vou vender todas as minhas ações. Além dela ter ganho, né, essas 560 ações, de forma que ela teria aí as 3.618 ações hoje, ela iria vender elas a 31 mil reais, quase 32 mil reais, dando aí, né, um lucro para essa pessoa de 11 mil reais. Obviamente que o investidor a longo prazo, ele não pensa dessa forma, de ficar vendendo as empresas que ele é sócio, a não ser que ele deixe de acreditar no projeto, deixe de acreditar na empresa, a empresa perca fundamentos. Por exemplo, a Itaúsa, ela reduziu dividendos, até coloquei aqui o asterisco. Ela reduziu dividendos, por quê? Porque ela vem crescendo, ela vem comprando outras empresas. Lembrando que ela é uma holding. Então, de alguns anos para cá, ela tomou a decisão de, em vez de ficar distribuindo aí 10% de dividendos, o que ela vai fazer? Ela vai distribuir um dividendo menor e ela vai comprar mais empresas para que ela aumente. Essas empresas vão pagar dividendos para ela e ela vai ter condições de pagar mais dividendos para os seus acionistas. Então, assim, é uma empresa que eu acredito, que eu tenho na carteira. Infelizmente, eu não tenho essa quantidade. Eu tenho pouquinho, porque eu não compro só Itaúsa, eu compro outras empresas e a renda da gente não é uma renda que permita a gente estar comprando muito. Mas, olhando, né, esses dados, é uma empresa que eu continuo comprando e faz sentido eu tê-la na carteira e eu queria compartilhar isso aqui com vocês, principalmente, gente, porque é possível. Lembrando que esses R$ 1.000 aqui não é por mês, isso aqui é por ano, menos de R$ 100 por mês. Imagina uma pessoa que consiga comprar por mês, quanto que não seria, né? Muito maior. É só a gente colocar um zero a mais em tudo aí. A pessoa teria tido, em alguns anos aqui, proventos, né? Muito gordos. Então, para mim, faz total sentido. Reforço aqui que isso não é recomendação nem de compra, nem de venda. É apenas a gente vendo aqui o quanto uma empresa pode estar retornando para a gente a longo prazo. Beleza, pessoal? Se tiver alguma empresa que vocês queiram
vocês podem me passar, conforme eu for conseguindo, eu vou estar fazendo para a gente ir se surpreendendo junto ou se decepcionando, né? Dependendo da empresa. Tá bom, pessoal? Tudo de bom para vocês e até a